Então, tá. Pessoal, obrigado pela presença de todos aí. Tivemos um probleminha com o link, mas a Renata enviou novamente aí para o resto do time. Eu tenho conseguido acessar. Estamos aqui com parte do time da Rio Negro, né? Então o Renato sabe que é head da mesa de renda variável da Rio Negro Investimentos, o João Soares, que é um dos sócios fundadores da Rio Negro, e o Fernando Ferreira, que vai dividir bastante conhecimento com a gente hoje aqui. O Fernando é estrategista-chefe, head do Research da XP. Ele foi analista de ações do Merrill Lynch durante 16 anos, é formado em administração pela GV, credenciado CFA, e foi considerado um dos melhores analistas de ações do mundo pela Institutional Investor. Então, acho que a gente tem muito a escutar. A gente tem vivido alguns dias bastante desafiadores, né, no mercado financeiro. A ideia é aqui que ele fale um pouco sobre o panorama, sobre o contexto atual, a gente aterrize um pouco na nossa realidade aqui de investimentos, de negócios, né? E depois a gente abre aí, depois de uns 20 minutos de conversa com o Fernando, para perguntas e respostas. Quem estiver assistindo pode perguntar diretamente pelo chat do YouTube, tá? Se não conseguirem, eu peço que enviem um WhatsApp para o seu próprio assessor, tá? E o assessor pode repassar para mim, que aí eu faço a leitura para o Fernando aqui depois. Acho que é uma maneira prática aí da gente fazer isso aqui um bate-papo, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos. Fernando, está com a palavra aí. Boa, obrigado, Lucas, João e Renato, pelo convite e poder falar aqui com vocês hoje. De fato, né, a gente está vivendo um cenário conturbado aí no mercado financeiro, né? A gente viu, né, a nossa bolsa, que chegou a bater 130 mil pontos, né, alguns meses atrás, cair bastante nos últimos meses, né, chegando aí a 110 mil pontos hoje. E aí tiveram algumas razões, né, que eu vou falar aqui do porquê que o mercado vem sofrendo. Vou começar lá pelo cenário internacional, para depois a gente trazer para o cenário de Brasil, para explicar um pouquinho do que está acontecendo e o que a gente espera daqui para frente, tá? Falando do mercado de maneira geral. Então, assim, no mercado internacional, o que a gente viu ao longo dos últimos meses, né, é que o mercado lá fora estava muito bem, né? O mercado lá fora vinha subindo quase que em linha reta desde outubro do ano passado, desde a notícia das vacinas, né, e da eleição do Biden, que a gente viu o mercado lá fora subindo né, bastante, quase sem nenhuma correção nesse período. E a gente vê dizendo, olha, isso aqui não é comum, né? Não é comum você ter um período aí de 12 meses sem nenhuma correção, no mercado subindo quase que em linha reta. E ao longo do mês de setembro, um pouco agora em outubro, a gente viu o mercado começando a chacoalhar lá fora. As razões por trás disso são várias, né? Mas acho que a principal delas foi o anúncio do Fed, né, do Banco Central Americano, que eles vão começar a reduzir os estímulos, né, monetários, vão começar a reduzir as compras de títulos, né, no mercado. Então, o Fed ele emite dinheiro novo, né, e com esse dinheiro novo ele vai lá e compra títulos no mercado. E ele tem feito desde o início lá da pandemia, em abril do ano passado, ele tem comprado 120 bi de dólares por mês no mercado, sendo 80 bi de dólares em treasuries, né, os títulos do Tesouro, e 40 bi em mortgage, né, mortgage-backed securities, que são hipotecas, né, o Fed está comprando 40 bi de dólares de hipotecas por mês. E, assim, quando você olha, por exemplo, preços de imóveis nos Estados Unidos, eles explodiram esse ano. O preço de imóveis lá está subindo 18%, 19%. E muita gente já vinha questionando, né, por que o Fed continua injetando tanta liquidez no mercado, comprando 40 bi de hipotecas por mês, sendo que você está longe de ter uma crise imobiliária nos Estados Unidos, né? E aí já era esperado que o Fed fosse anunciar, né, essa retirada dos estímulos, essa redução dos estímulos, mas, como sempre acontece, eles anunciaram e o mercado começou a chacoalhar, né? As taxas de juros de mercado lá fora começaram a subir e a gente viu aí um princípio de correção no mercado americano. Além disso, você teve a China recentemente, né, com várias notícias aí
um pouco mais cautelosas, eu diria. Está muito difícil de ler os dados na China, porque está muito difícil de ler e entender o que é ali conjuntural, de curto prazo, e o que é estrutural, né? O que realmente é algo para ficar mais preocupado com a China. Porque você teve uma série de fatores, né? Você teve tanto a política zero Covid do governo chinês, né? Então o governo chinês fechou fábricas, fechou o segundo maior porto da China, porque eles têm a política de zero casos, né, de Covid. Isso impactou demais, né, a atividade econômica na China ao longo dos últimos 2 meses. Mas, além disso, a China está passando por uma crise energética, né, da mesma forma que a Europa também tem uma crise energética no momento, né, está faltando gás natural lá na Europa, a China também está com uma falta de carvão, né, por lá, e a produção de eletricidade na China é primordialmente por carvão. E isso fez com que o governo chinês mandasse as fábricas chinesas pararem de operar todos os dias. Você tem várias fábricas lá que só podem operar 3 vezes por semana. Então, assim, isso não só tem causado grandes impactos na economia chinesa, mas está causando um caos total, né, no supply chain global, né, nas cadeias de suprimento globais. Então, você vê que o preço do frete explodiu, né, o frete de container e o frete de bulk também, né, o frete de grãos, etc., está na lua. Você tem uma fila de navios para embarcar produto na China que é recorde, você tem uma fila de navios para desembarcar nos Estados Unidos que também é recorde. Então, assim, muito varejista está preocupado se eles vão ter produto para vender no Natal e no Black Friday, né? Porque, assim, a grande parte desse produto vem da China, né? E a China está passando por esse caos aí do supply chain. E, além disso, na China também teve a história da Evergrande, né? Da segunda maior empresa imobiliária por lá, e não está conseguindo honrar suas dívidas, e tem essa discussão de estamos entrando numa crise imobiliária na China ou não. A visão do nosso time de economia, do nosso economista global, é que tudo que a gente está vendo na China tem um caráter mais conjuntural de curto prazo. Tá? Ele acha que assim, a história de médio e longo prazo da China, o crescimento circular chinês não mudou. Ele acha que a questão da Evergrande, inclusive falando com vários especialistas locais, ela já era sabida, né, esse problema da dívida muito alta da Evergrande, e toda a dívida está na mão de bancos estatais. Então, assim, é algo que o governo consegue intervir e fazer uma reestruturação da dívida, e você não vai gerar um efeito em cascata na visão dele. Mas é algo para a gente ficar de olho, sem dúvida, porque, né, 30% da economia chinesa vem do setor de real estate, né, o setor imobiliário. É um percentual muito alto, né? O maior mercado imobiliário do mundo é na China, né, em termos de valor. Então, essas nebulosidades que vieram da China também né, deram uma chacoalhada no mercado. E aí você tem o tema de inflação alta, que não está só no Brasil, né? A gente está vendo inflação alta no mundo todo, e por conta de vários desses pontos que eu falei, e a gente está vendo taxa de juros no mundo, né, subindo, e principalmente as taxas de juros de mercado, né? O Banco Central, os bons bancos centrais, eles ainda estão esperando um pouquinho, eles ainda estão segurando as taxas de juros lá embaixo, no mundo todo, diferente no Brasil, né? A gente já chega em Brasil daqui a pouco, mas no mundo a gente ainda vê os bancos centrais segurando as taxas. Agora, no mercado, o mercado já começou a precificar taxas de juros maiores lá fora. O que tudo isso que eu falei significa? Olha, significa que a gente está entrando num período daqui para frente um pouco mais conturbado no cenário global. Né? Até então, a gente vinha de uma recuperação econômica muito forte, né, com uma base muito fraca, né? Então, assim, a gente estava saindo de um buraco, né, na economia global. Então, os dados de crescimento, obviamente, eram muito fortes, muito sólidos, né, por conta disso, mas agora não são mais, né? Agora a economia global já recuperou, a gente já está acima do nível pré-pandemia, quando você olha o PIB global, né? Então, assim, a economia global não está mais naquele buraco. E, além disso, você tem o problema da inflação, né? Então, a inflação é uma realidade no mundo todo, que faz com que as políticas de estímulo que a gente viu muito fortes, né, ao longo dos últimos 12 meses,
elas já começam a ser questionadas e até tiradas da mesa. Então, assim, bancos centrais falando de subir juros, os governos parando de aprovar pacotes enormes fiscais, enfim. Então, aquele cenário de liquidez abundante, liquidez infinita, até que a gente viu ao longo dos últimos 12 meses, está mudando também por conta da inflação. Então, isso tudo significa que a gente deve enxergar mais volatilidade no mercado lá fora, né? Isso quer dizer, Ferreira, para não investir lá fora e esquecer investimentos lá fora? Não, né? Pelo contrário. Eu acho que essa volatilidade ela é ótima, porque ela vai nos dar várias oportunidades de compra, várias oportunidades de investimento em ativos internacionais, porque um mercado que sobe em linha reta, como a gente estava até agora, assusta as pessoas, né? Todo mundo olha e fala, putz, eu não quero investir porque esse negócio talvez já subiu demais, enfim. Quando o mercado, né, passa por correções, pô, isso é ótimo, né? Principalmente para quem tem uma alocação baixa em ativos internacionais, que é a realidade da maioria dos brasileiros, né? O brasileiro tem muito pouco investimento internacional, tem uma alocação muito pequena, e essa alocação ela tem que crescer, né, nos próximos anos por conta de diversificação de risco, de diversificação de moeda, enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Trazendo a discussão para o Brasil, né, então o Brasil acabou sofrendo, né, com essa volatilidade maior lá fora, mas, na verdade, o que fez o Brasil sofrer e cair, o tanto que caiu, foi muito mais relacionado ao que está acontecendo aqui dentro do que o cenário externo, né? O cenário externo, obviamente, não ajudou recentemente, mas já faz mais de 3 meses que o Brasil descolou dos mercados externos, né? Então, por isso que a gente, né, olha para a Bolsa Brasileira, para os ativos brasileiros de maneira geral, e a gente vê que eles estão muito baratos, mas teve uma razão pelos quais, né, o dólar está a 5,60 quase, né, a Bolsa está 110 e o DI futuro foi lá para cima, né, para próximo de 11% ao ano para os contratos um pouco mais longos, né, de 5 anos ou mais. E a razão por isso é muito simples, é todo esse risco fiscal que o Brasil está flertando, né, com esse risco fiscal. Então, se discutia como é que a gente ia pagar a conta dos precatórios, né, 90 bilhões de reais, que teriam que ser pagos em 2022. Estava muito claro que não caberia dentro do orçamento, porque se você pagasse 90 bi dentro do orçamento, ia faltar dinheiro para várias outras coisas importantes do governo, né? Várias despesas relevantes, como o próprio Bolsa Família, né? o auxílio. Então, já vinha se aventando há vários meses qual a solução para isso, né? O precatório, a despesa de precatório aumentou demais de um ano para o outro, passou de 40 bi para 90, e a dúvida é como é que a gente vai custear, né, o pagamento desse excesso. O governo estava já negociando com o Congresso uma PEC dos precatórios para conseguir tirar esses 50 bilhões de dentro do orçamento, né? Então você paga 40 bi dentro do orçamento e 50 bi fora, né? E isso era algo que já estava esperado pelo mercado. Quando inicialmente essa proposta foi colocada, o mercado não gostou muito, mas ao longo dos últimos meses eu diria que já estava bem precificado, né? Daí ontem veio a notícia de que o governo estava planejando mais 30 bilhões de reais de auxílio extra-teto também. Então, você teria os 50 bi dos precatórios, mais 30 bi de auxílio, que seria temporário, né? Seria um auxílio de 12 meses. E o mercado, obviamente, não gostou, desabou em cima dessa notícia, né? O dólar foi lá para 5,60, a Bolsa caiu mais de 3%, os DIs subiram ainda mais, né? E por que o mercado não gostou? O mercado não gostou porque o mercado passou a ler o seguinte, olha, 30 bi, ele é pequeno dentro do orçamento do governo, o tamanho do orçamento. Só que você começar a tirar despesas de dentro do teto, você não tem teto, né? O teto não existe, na verdade, e esses 30 bi de reais que para auxílio emergencial, eles não vão ser emergenciais, né? Não vai ter algo de um ano só, porque nenhum presidente que entrar em 2023 vai ter a coragem de tirar esse auxílio e falar não tem mais auxílio nenhum, assim, isso não existe, né? Então o mercado já leu que, olha, isso aqui é uma despesa nova, recorrente,
e que vai ser pelo menos 30 bi de reais, né? Quando os economistas fizeram conta, eles falaram, olha, se você quiser dar para 30 milhões de pessoas, vai ser muito mais do que 30 bi. Então, o mercado já leu que, olha, é 30 bi por baixo, se não for muito acima disso. Por isso que, né, o mercado caiu tanto. Hoje, tivemos as declarações, né, do presidente, do ministro Roma, etc., dizendo que não vai furar o teto, que vai achar uma solução dentro do teto, mas está todo mundo meio que se perguntando como, né, você vai colocar os R$ 400 dentro do teto de gastos. A verdade é, o risco macro e político, ele tem pesado nos ativos brasileiros muito mais do que a história micro, né? Então, a história micro das empresas, ela continua sendo muito boa, né? A gente deve continuar vendo fortes resultados aí das empresas, né? A temporada de resultados está começando agora, as empresas brasileiras estão um pouco endividadas, estão gerando caixa, estão crescendo e estão baratas, né? Assim, a Bolsa brasileira, ela ficou barata desse nível pela última vez em 2008, né? Durante a crise de 2008. Então, faz mais de 13 anos aí que a gente não vê um PL da Bolsa, um preço sobre lucro de 8 vezes como a gente enxerga hoje. Então, a Bolsa tem muita oportunidade, mas não é só a Bolsa que está barato, né? O câmbio também está muito depreciado em 5,60, a curva de juros, né, também está muito esticada. Então, para o investidor de renda fixa, a gente tem uma série de oportunidades, né, no momento, tanto títulos atrelados à inflação, pré-fixado, enfim, a renda fixa voltou, né? Muita gente dizia que a renda fixa tinha morrido, né, com o CDI a 2, agora a renda fixa está, né, com força total, porque os juros lá de 1% ao mês está voltando, né? Isso é muito ruim para as empresas, isso é muito ruim para a economia, né, a gente voltar a ter níveis de juros de 2 dígitos, mas é o que o mercado está precificando. O mercado está precificando que o Brasil volta para aquele equilíbrio do passado. O que é o equilíbrio do passado? A gente gasta demais, né, o fiscal descontrolado, e inflação, por consequência, ela é mais alta, e inflação mais alta e com fiscal descontrolado significa que o Banco Central tem que fazer todo o ajuste da inflação via juros, e não via gastos do governo. Então, você tem que ter um juros muito alto para conseguir equilibrar a inflação e trazer a inflação para perto da meta. É isso que o mercado está precificando, que a gente está voltando aos velhos hábitos, né, como os nossos economistas aí intitularam, né, essa política. Então, é uma política que, para as empresas, para a economia, ela não é boa, né? Ninguém quer voltar a captar, né, naquelas taxas do passado. Já para o investidor, obviamente, traz oportunidades de investimento na renda fixa que a gente não via há bastante tempo, né? Então, acho que você tem esses dois pontos. Seria muito melhor se a gente tivesse juros baixos, né, crescimento da economia, gastos controlados e uma moeda forte, mas não é o que está pintando, né? Então, a gente está pintando juros altos, moeda depreciada e né, talvez uma economia que cresça menos. Por isso que a gente está projetando 1%, só 1,3% de crescimento para o PIB em 2022. Para a Bolsa, né, como eu falei, a Bolsa é uma história micro, é uma história das empresas. Então, de fato, o que pesou na Bolsa recentemente tem sido o macro, né, tem sido todas as tensões macro, fiscais e políticas, etc. Mas a história micro da Bolsa ela é muito boa, por isso que a gente continua otimista com a Bolsa, a gente acha que tem muita oportunidade de investimentos na Bolsa nesses níveis, mas tem que ter paciência, porque, né, o cenário macro aí é conturbado, o cenário político é conturbado, então tem que ir fazendo aportes, né, ao longo de um tempo. É difícil acertar exatamente quando o mercado chega no ponto mais baixo, mas a verdade é que a gente já está em níveis bastante baratos, né? Então, vou parar por aqui, já falei bastante, a gente abre aí para um bate-papo, um debate. Legal, obrigado, Fernando. Só reiterando aí, quem chegou assistir pelo YouTube, obrigado pela presença. Se não conseguirem mandar as perguntas via YouTube, podem mandar via WhatsApp do seu assessor ou pela pessoa que você recebeu o link, que vai chegar até a nós aqui, e a gente repassa a pergunta para o Fernando, tá? Vou passar a palavra, enquanto não chegou nada ainda,
para o Renato e para o João. Acho que eles têm alguns pontos aí para rebater com o Fernando. Posso começar aqui, João? Fernando, você citou ali a situação chinesa, né? E muito do que foi falado, principalmente ali na saída da crise em 2020, contava muito com essa recuperação chinesa, a China como locomotiva do mundo. Acho que isso tem um efeito especial aqui para nós, já que nós somos um país agro, né? Muito forte, a nossa região aqui principalmente. E a gente já começou a ver alguns efeitos nessa quebra ali produtiva em preço de insumos agrícolas, fertilizante e tudo mais. De um modo geral, é possível que a gente encontre esses caminhos, né, encontre alternativas aqui dentro, mesmo com a China eventualmente desacelerando? Excelente pergunta, Renato. Acho assim, a China vai desacelerar, fato, né? Então, tem banco lá fora já projetando 4,5% de crescimento para a China ano que vem. Então, a China vai passar por um processo de desalavancagem financeira, né, de diminuição da dívida, e isso implica, né, um crescimento menor. Mas eu acho que a história estrutural de longo prazo da China, ela continua intacta, né? O crescimento da classe média chinesa, né, o crescimento de renda na China, o que faz com que o chinês consuma muito mais, né, e que o motor de crescimento da China se transforme em consumo e não em investimentos, né, fixos, né, investimento de infraestrutura, essa história continua intacta. Ela já vem acontecendo ao longo dos últimos 10 anos, e olhando para os próximos 10 anos, não tenho dúvida que esse case secular de China, ele continua. Além disso, a China é um dos países que mais investe em tecnologia, né? Hoje, a China está brigando de frente com os Estados Unidos e até melhor que os Estados Unidos em várias áreas dentro da tecnologia, né? Então, o crescimento chinês, ele é um crescimento diferente do que foi no passado. Então, é um crescimento que vai demandar provavelmente menos aço, menos minério de ferro, né, do que demandou do passado. Mas, para quem produz alimento, né, para quem está vendendo, né, soja para o chinês produzir, né, os suínos lá, enfim, a China é o maior consumidor, né, maior produtor de suínos do mundo, disparado. Esse cenário, essa tese secular de China, na minha visão, ela não muda. Obviamente vai passar por oscilações, né? A China, eu costumo brincar que eles são os melhores traders do mundo, né? A China é ótima em fechar, né, importação, aí o preço despenca, aí de repente eles abrem de novo o mercado, compram lá na Bacia das Almas. A China faz bastante isso já há centenas de anos, né? Então, eu acho que volatilidade, quando a gente pensa em China, ela é uma normal, né? A gente está vendo agora a questão da carne bovina, né, que a gente fechou a exportação para a China e não reabriu mesmo com o Ministério da Saúde tendo dado todas as explicações que o caso lá de vaca louca eram atípicos, né, que não teve problema nenhum. Mesmo assim, a China está segurando e não reabriu, né? Então, assim, acho que esse tipo de volatilidade com a China vai continuar sendo uma constante. No curto prazo também a gente tem esse problema aí do frete que eu mencionei, né? Esse problema com os navios e o preço do frete explodindo, né? Para todo tipo de frete. Então isso está impactando, né? Uma série de produtos. Você tem uma falta de gás natural na China, né? Então o que aconteceu, né? Qual que é o pano de fundo aqui? A China brigou com a Austrália, né? A China brigou com a Austrália no começo do ano, parou de importar carvão da Austrália. Parou de importar carvão da Austrália, que é o maior exportador para eles, passou a consumir muito mais gás natural. Só que a base deles de eletricidade é muito mais carvão. O que aconteceu? O preço do carvão foi lá para a Lua e passou a faltar gás natural na Europa, porque a Rússia está vendendo para a China. Então, assim, é uma maluquice, é tudo conectado no final do dia, mas o fertilizante, quando você produz fertilizante nitrogenado, né, eu cobri essa indústria lá no passado, basicamente gás natural. Você usa muito gás natural para produzir a amônia, para produzir o fertilizante. Então, está tudo meio conectado. O que a gente acha de tudo isso é que várias dessas coisas são temporárias, né? Assim, não me parece que são problemas estruturais da China, né? Que a gente vai
ficar muito mais preocupado com China. É fato que a China vai desacelerar, mas eu não acho que muda a tese secular de China, ainda mais quando se trata de alimentos, né? Eu acho que, do ponto de vista de ácido, mineração, até pode ser que, né, a demanda da China nos próximos 10 anos desacelere bem. Agora, do ponto de vista de alimentos, proteína, etc., eu não vejo, né? Eu acho que essa tese secular ela continua bem forte. Fernando, a gente tem falado bastante sobre Estados Unidos, retirada de pacote de estímulos, o impacto disso, né, no crescimento mundial, na performance dos ativos de forma global. A gente tem falado bastante sobre China, né? Voltamos ao tema aqui um pouco. E eu sinto um pouco o tema Europa, de certa forma, esquecido, né? Hoje, pensando nas carteiras, nas alocações, a gente olha muito alocação global, essa tese de consumo interno na China, mas eu tenho escutado pouco sobre alguma eventual estratégia direcionada à Europa. Queria só que ver se você poderia comentar um pouco, né, se existem algumas estratégias, algum caminho, se faz sentido hoje uma alocação dentro das carteiras de investimento um pouquinho mais dedicada à Europa ou não, e se sim, né, qual que é a tese por trás disso? Boa. Não sei quem que é o host para me liberar aqui, eu mostrar um slide. Excelente pergunta, João. Até eu não sei se você sabe, mas eu fui analista de ações da Europa, né? Antes de vir para a XP, eu estava lá na Europa, fiquei quase 5 anos lá em Londres cobrindo ações europeias. Então, é um mercado que particularmente eu entendo bem, né? E aí o que eu queria mostrar? Esse aqui é a composição regional, né, do índice MSCI Global, né? Então, o índice MSCI Global de ações, que aliás você consegue investir direto na B3, né? Tem um ETF que chama ACWI, ACWI. Esse ETF investe nesse índice de ações globais. Mas por que eu estou mostrando isso? Para mostrar o seguinte, que uma alocação neutra global hoje, então você pensar assim, eu vou investir 30% do meu patrimônio internacional, desses 30%, 90% ações, 10% renda fixa. Por que eu estou dizendo esses números? Porque renda fixa global não é uma classe de ativos que a gente gosta tanto, porque os juros lá estão muito baixos, né? Então, tem pouco a ganhar. É muito melhor investir na renda fixa brasileira do que na renda fixa global. Então, se for fazer alocação lá fora, é muito melhor fazer em renda variável, na nossa opinião, do que em renda fixa. Então, dentro da renda variável, uma alocação neutra hoje, ela é 60% dos Estados Unidos, né? Europa é quase 20%, né, de alocação neutra, e China é só 4% do índice global, né? Mas eu vejo que muita gente, especialmente o investidor brasileiro, tem muito mais do que 4% em China, né? As pessoas têm bastante exposição à China e tem pouca exposição à Europa e pouca exposição aos Estados Unidos. Eu acho importante fazer esse disclosure, né? Que assim é importante a gente pensar nessa alocação global e como é que a gente pensa nas regiões. Agora, falando um pouquinho de Europa especificamente, eu acho que sim, a Europa é um mercado que continua bem mais barato, né, que os Estados Unidos, mais barato também que a China, mas também é uma região que tem muito pouca empresa de tecnologia. Então, esse estar mais barato não é necessariamente muito comparável, na minha visão, porque a exposição ao setor tech na Europa é muito pequeno, né, frente à Ásia e frente aos Estados Unidos. Então, quando você compara ali apples to apples, né, maçã com maçã, na verdade, a Europa não está tão barata quanto parece à primeira vista, e também foi uma região que quase teve a melhor performance esse ano, né? A Europa performou muito bem esse ano, de uma performance excelente, porque a região recuperou bem na retomada pós-Covid, né? É uma região que é muito exposta à China, né? Então, a China tem um peso grande ali na Alemanha, né? Nas exportações alemãs, e também o consumidor chinês, ele demanda muitos produtos das multinacionais europeias. Então, assim, todas as empresas que eu cobria lá, né, as empresas de consumo globais, né, europeias, elas têm uma exposição ao consumidor chinês muito grande. Então, assim, é uma região
que a gente particularmente não está tão otimista assim. Eu acho que, né, faz mais sentido na minha cabeça ter uma alocação um pouco maior nos Estados Unidos e até na China, né, até na Ásia, do que na Europa, porque a Europa já performou muito bem esse ano, está passando por essa crise energética, que vai ter impacto na economia local ali, tem uma exposição grande à China, então se a China desacelerar, isso deve puxar a Europa para baixo. Então eu acho que investimentos e alocação na Europa seriam muito bacanas de fazer via um fundo ativo, né? E tem vários na nossa plataforma que são fundos ativos, com gestores, com time de analistas, para escolher as melhores alocações, melhores investimentos dentro da Europa. Porque você tem alguns setores ali na Europa que você não encontra em nenhuma outra região do mundo, né? Por exemplo, o setor de luxo, né? As empresas como a Louis Vuitton, né, a Hermès, essas empresas, Moncler, etc., são fenomenais, né? As empresas crescem muito, têm uma margem altíssima, e são empresas que não tem nenhuma outra região do mundo, né? A Europa domina o mercado de luxo, e com esse crescimento de renda, né, da população mundial, essas empresas estão crescendo demais, né? Elas estão praticamente imprimindo dinheiro. Então, o setor de luxo é um setor que eu gosto muito. Tem uma outra empresa na Europa também que é muito interessante, que é a ASML. A ASML ela é a única empresa no mundo que produz a máquina que faz os semicondutores. Então, a máquina, o laser, né, que faz os semicondutores, é produzida por uma empresa no mundo só. E essa empresa é holandesa, né, a ASML. Então, assim, é uma empresa fenomenal, né, que está na Europa também, enfim. Então, meu ponto acho que é um mercado que dá para fazer muito stock picking, né, e olhar muitas oportunidades, mas como região, como um todo, né, não é uma região que eu particularmente estou extremamente animado nesses níveis, né, depois de ter subido tudo que já subiu. Fernando, aproveitando um pouquinho o gancho, no momento que a gente tem bastante turbulência, como foi falado, né? Tapering nos Estados Unidos, crise energética na Europa e na China, aqui internamente, questão política, fiscal, para um cliente que está ali na economia real, empresário, agricultor, pecuarista, como que ele surfa, né, nesse momento de pensar se faz sentido investir no próprio negócio dele ou via mercado, como que o mercado pode servir para ele mesmo num cenário mais conturbado como que a gente vive agora, e que você olhando, e se você entrar nas notícias ali, parece que está tudo para acabar, né? E a gente sabe que depois as coisas vão se acalmando e as oportunidades também passam, né? Sim. Então, assim, tem várias oportunidades, né? Acho que o momento de volatilidade, ela traz muita oportunidade de investimento. Então, vou ver títulos do Tesouro pagando IPCA mais 5, né? Títulos privados pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. É bem interessante de colocar ali uma liquidez, né, nesses produtos, nesses títulos, né? Acho que o dólar, né, se esses riscos fiscais continuarem, né, dificilmente a gente vai ver o dólar baixando desses níveis. Então, por mais que o dólar tá alto, enfim, o dólar pode cair, como eu falei lá no começo, se a gente for para um cenário de velhos hábitos, é um cenário de dólar depreciado, né? Que para o agricultor é muito bom, né? Então a gente não vê, se as contas públicas não forem controladas, se a gente não for para um cenário de reformas, etc., dificilmente o dólar abaixa, né? Então, investimentos dolarizados, né? Ter dólar nos seus investimentos, seja em investimentos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ou, né? Então, ter uma parte da sua carteira dolarizada é algo que faz muito sentido, tá? Mesmo nesse... Fala, pô, Ferreira, mas mesmo nesses níveis? Sim, mesmo nesses níveis. É muito difícil acertar qual o valor do dólar, mas é muito mais uma proteção da sua carteira do que, né, qualquer outra coisa, né? Então, acho que ter investimentos dolarizados também faz sentido. E na bolsa local, como eu falei, a bolsa local, o Ibovespa nunca teve tão barato nos últimos 12, 13 anos. Então, assim, isso quer dizer que o Ibovespa vai disparar amanhã? Não necessariamente, porque vai depender do cenário macro, mas para quem tem paciência e tem um horizonte de investimento ali de um dinheiro que você não vai precisar, né, nos próximos meses ou próximos anos, então faz muito sentido comprar
nesses momentos, né? No momento que o mercado está mais panicado, mais preocupado, que está todo mundo achando que a China vai implodir, né? Está todo mundo achando que o Brasil vai implodir, enfim, esses são os momentos melhores de fazer aportes, né? E não quando está na euforia, que todo mundo achando agora vai, né? Agora, enfim, agora tudo é uma maravilha. Então, eu acho que esses momentos de sentimento lá embaixo, né, que são os melhores momentos para fazer aporte, porque são os momentos que a gente encontra mais oportunidades. Aí muita gente fala, Ferreira, mas a bolsa está barata só por causa das commodities, né? Se você excluir as commodities do índice, ela não está tão barata assim. Eu não concordo muito com essa visão. Eu acho que sim, tem papéis caros na bolsa, né? Papéis de empresas que crescem muito e tem múltiplos altos, mas a gente vê uma série de empresas domésticas que caíram aí 40%, 50% nos últimos meses, e o fundamento não piorou tanto assim, né? Que continuam com fundamentos muito sólidos. Eu acho que a gente vai ver isso agora nas próximas semanas, durante a temporada de resultados. A gente vai ver várias dessas empresas aí reportando resultados muito bons, e eu acho que isso pode trazer oportunidades, né, do mercado olhar e falar, opa, acho que a gente exagerou aqui, né? Os papéis caíram demais, porque você teve um fator ali por trás desses papéis, principalmente os IPOs recentes, muito técnico, né? O que é isso? Resgate de fundo, né? Os fundos tiveram um resgate enorme, né? Fundos multimercados e fundos de ações nos últimos 2 meses, e eles têm que vender, né? Como os fundos locais que sustentaram a maioria dos últimos IPOs, né? 70% das alocações, 70% das alocações em fundos domésticos, quando esses fundos têm resgate, eles não têm escolha, né? Eles têm que apertar o botão de vender, e no papel líquido ele acaba vendendo a qualquer preço, né? Então, para o investidor pessoa física, né, faz muito sentido olhar, né, para esses papéis. E aí eu cito alguns, né? Tem a Multilaser, tem a Unifique, enfim, tem uma série de... Né, a Brisanet caiu bastante também, enfim, tem uma série de empresas, né, que sofreram pra caramba aí recentemente, e que, enfim, que tem bons fundamentos, né, e devem reportar bons resultados. Então, eu acho que, né, esses momentos são muito bons para aportes. Legal. Fernando, chegando uma pergunta aqui que veio do YouTube, eu vou tentar transmitir aqui parte do que nós entendemos. Eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, do cenário de juros mais altos aí nos próximos meses, né? A gente já teve uma correção aí, deve continuar acontecendo para o próximo ano. Algumas empresas começando a tomar crédito também um pouco mais caros, né? E aí, fazendo o link com a pergunta, como que é a perspectiva do resultado, né, dessa próxima temporada de balanços que vem pela frente? Como será que deve ser o resultado das empresas daqui para frente, né? Por hora, esse micro está indo bem, né? Qual que os estudos de vocês mostram aí? Excelente pergunta. De fato, quando a gente olha para o cenário doméstico, como eu falei no começo, é um cenário que, olhando para frente, vai ser mais duro, né? Vai ser de crescimento menor, os juros mais altos, né? Inflação ainda elevada, enfim, é um cenário que o consumidor está com a renda muito apertada, né? As pessoas empobreceram no Brasil, né? E isso vai pressionar uma série de empresas, né? Então, eu acho que a gente vai ver um pouco disso no terceiro TRI, porque a expectativa do nosso time de consumo aqui é que você não vai ter uma tendência clara, né, dentre as empresas de consumo. Tem empresas que vão reportar ótimos resultados e tem empresas que já vão começar a mostrar uma desaceleração já no terceiro TRI. Então, como é que a gente está posicionando aqui a nossa estratégia de alocação das empresas de consumo, do setor de consumo especificamente? A gente está olhando para as empresas que vendem para alta renda, porque esse consumidor que tem ativos e sofre menos, né, com a alta da inflação, continua muito bem, né? Esse consumidor, as pessoas não viajaram, guardaram dinheiro, né? Então, você olha empresas como a Vivara, Grupo Soma, Arezzo, enfim, essas empresas continuam super bem, né? E devem reportar aí ótimos resultados. As empresas defensivas do setor de varejo alimentício, né, e principalmente dentro do varejo alimentício, as empresas de atacarejo, né, também estão super defendidas.
porque esses caras, eles se beneficiam da inflação de alimentos, né? E também eles se beneficiam da tendência do consumidor buscando oportunidades e preços mais baixos, né? O famoso trade down, né, que acontece. As pessoas saem do supermercado normal para comprar no atacarejo. Então, empresas como Mateus, o próprio Atacadão e o Açaí, né, se beneficiam desse cenário. Além disso, shoppings com a reabertura econômica, a gente deve ver resultados muito sólidos também dos shoppings. As empresas que estão vendendo mais para a classe média e de produtos não tão de primeira necessidade, essas empresas já vão começar a sofrer. Então, provavelmente empresas como a Natura, como as varejistas de e-commerce, né, Magalu, Via Varejo, etc., devem começar já a mostrar alguma desaceleração já no terceiro tri, porque, como eu falei, é um cenário que a classe média está com uma renda bem apertada, né? Então, assim, a inflação corroeu boa parte da renda e as pessoas estão gastando coisas de primeira necessidade, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa distinção, ou alta renda, ou o mais defensivo ali, baixa renda e consumo ali para a classe média mais discricionário, né? Já começando a sofrer. Fernando, eu sei que você tem um tempo já limitado. A gente teve uma pergunta aqui dos nossos clientes, ele dizendo o seguinte, que ele viu uma afirmação de que é melhor comprar lixo barato do que ouro caro. E se na sua percepção, considerando questão de fim de estímulos americanos, no europeu, se o ouro está caro? Então, o ouro, né, ele não te paga nada de rendimento, né? Então, você não tem nenhum cupom investindo em ouro, né? Então, em momentos que os juros americanos sobem, como você mencionou, o ouro, em geral, não vai tão bem, né? Então, o ouro só iria bem se a gente entrar num cenário de caos, né? De recessão global, enfim, alguma coisa que as pessoas fogem para o ouro por conta de um medo muito grande de alguma coisa que vai acontecer, né? Então, o ouro é aquele ativo que todo mundo sai correndo para comprar. Num cenário como o atual, que a economia global ainda está bem, ainda cresce, mas passa a ter uma normalização de juros para cima, o ouro não parece tão atrativo, né? As pessoas hoje têm comprado muito mais criptomoedas para fazer esse hedge, né? E aí Bitcoin virou o ouro digital, né? Que está traindo muito mais fluxo, muito mais demanda do que o próprio ouro em si, né? Então, o ouro está meio largado ali. E, assim, eu acho que faz sentido ter alguma exposição ao ouro, sem dúvida, principalmente para o brasileiro, né? Se a nossa moeda continuar depreciando, por você ter ouro, é um excelente hedge, né? Uma excelente proteção de carteira. Agora, eu não teria uma grandíssima exposição ao ouro, não. Eu acho que é coisa de até 5% da carteira, no máximo, em ouro, porque não me parece uma classe de ativos que está extremamente interessante nesse momento atual. Legal, obrigado. Para mim não chegou mais nenhuma pergunta. João, tem mais algum ponto? Não, acho que é isso, Lucas. Não sei se chegou mais alguma pergunta aí, mas eu queria agradecer de novo aí, Fernando, pelo tempo, pela participação, pela oportunidade aos nossos clientes aí de fazer pergunta direta a você, a gente aprender um pouco mais, alavancar a tua experiência também. Super produtivo para a gente. Te agradeço mais uma vez aí o tempo e o espaço. Boa. Não, obrigado, João, Lucas, Renato e todo mundo que participou aqui e escutou a gente. Como eu falei, né, momentos turbulentos são momentos de encontrar oportunidades, né? Então, acho que hoje a gente tem oportunidade em todas as classes de ativos, né? E isso é muito bom, né? A gente não está naquele cenário que, pô, renda fixa está muito ruim, então só sobrou a bolsa. Não, hoje tem oportunidade para todo lugar que a gente olha, né? E isso, do ponto de vista de alocação e de investimento para o investidor, é o melhor cenário possível, né? Não necessariamente para a economia, mas para o investimento, sem dúvida. Eu queria encerrar com essa mensagem. Legal. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelos que nos ouviram aí pelo YouTube. Esse foi mais um evento aí da Rio Negro Private. A ideia é que a gente faça
de forma periódica, então esse já é o terceiro ou quarto evento, se não me engano. É muito bom ter a proximidade dos economistas e todo o time da XP em São Paulo. Contem com a Rio Negro. Obrigado aí a todos. Tchau, tchau.